Eu acho que é interessante, doutora Lil, antes de mais nada, a gente alertar os pais para esses sinais de que meu filho não pode estar dormindo direito. Então, essa questão do período, essa questão da duração do sono e também da profundidade. Então, você A Aline até destacou aí falou aí, viu, muito. Fred? Fala aí Oi? que a Aline até colocou aí, né, que o filho dela acorda de madrugada no 220. Aí também tem um outro problema, né, Fred? Que é isso que você está falando. Então, eu acho que assim, a gente interpretar esses sinais e tentar correlacioná-los, claro que junto ao especialista, mas que os pais entendam, olha, meu filho ele acorda com dificuldades ou ele acorda espontaneamente, com aquela sensação de que se teve uma noite bem dormida e um sono reparador. Meu filho, quando colocado na cama, mesmo depois dos primeiros sinais, ele demora muito tempo para dormir. Aqui me refiro a mais de 50 minutos. Então, a criança que tem uma dificuldade de iniciar o sono. A criança tem vários despertares ao longo da noite, a criança tem um sono inquieto, né? A criança acorda e tem dificuldade para voltar a dormir. A gente sabe que esses despertares logo no início da infância, eles são fisiológicos, mas isso tende a se prosseguir na idade com o passar dos anos, né? O meu filho está ultimamente mais agressivo, meu filho está ultimamente mais embotado e sem causas aparentes. Meu filho está com dificuldade para a atividade cognitiva, para a atividade mental, para o aprendizado, né? Você falou aí, Liliana, que no sono profundo é quando a memória de curto prazo ela é consolidada na memória de longo prazo. Então a gente tem um processo de consolidação sináptica, que é aquelas sinapses que a criança vai fazendo ao longo dos estímulos que ela é exposta ao longo do dia, ela consolida esse aprendizado no período da noite. Então, se os pais estiverem muito atentos a todos esses sinais, pode ser que meu filho não dorma bem, e aí a gente precisa de um especialista para ajudar nesse processo. E aí a minha pergunta, Lio, é assim: qual é esse especialista e o que é que a gente poderia dar aqui em aspectos gerais como dicas para verificar se a minha criança dorme bem e se eu devo ou não procurar um especialista? É, até a Thaís colocou ali, né, que se os filhos dormem, não dormem de dia, eles vão dormir 11 horas, e se eles dormem de dia, eles dormem às 19. Então, a primeira coisa, a gente tem que estudar um pouquinho para entender qual é o período que a criança precisa dormir para qual idade, se ela precisa de soneca ou não. Porque se eu tenho uma criança pequena, por exemplo, de 1 ano, ela tem que fazer a soneca de dia, porque senão ela entra naquele efeito vulcânico de noite, aquele efeito TAS que eu falo, né? Que passa do horário da criança dormir e ela fica muito mais agitada. Criança com sono, exausta, ela entra num processo de ir contra o sono. É impressionante, ela não dorme. E ela vai entrando em exaustão. E isso gera estresse, aumenta a adrenalina, aumenta cortisol e causa um efeito deletério no cérebro dela. Ao mesmo tempo, gente, a gente hoje, no mundo de hoje, a gente está tentando com que as crianças, elas nascem, já se encaixam em padrões que muitas vezes não são os padrões fisiológicos, os padrões naturais. Então, eu vejo muitos cursos aí, o neném que tem que dormir a noite inteira desde 3 meses. Dormir a noite inteira para um bebê de 3 meses é dormir 4, 5 horas direto, por exemplo, não é dormir 7 e acordar 7. Então a gente também precisa de respeitar a necessidade de cada criança, o tempo de cada criança. A gente tem que avaliar se a nossa rotina está adequada, porque se essa criança está dormindo 11 horas, eu já estou de pijama, eu já diminui as luzes da casa, eu tenho um ritual adequado do sono para fazer essa criança dormir? Ou eu chego em casa, ligo a televisão, acendo todas as luzes, coloco música alta, como muito, tomo coisas com cafeína de noite, dou Toddy para a criança e quero que a criança vá lá e vai deitar para dormir. Ô, Então a doutora gente Lil, precisa de respeitar cada criança, precisa de respeitar o adolescente, precisa de conversar com eles também, né, Fred? Para conversar, explicar a importância de dormir cedo, contar uma historinha, fazer um momento gostoso. é claro que essa questão do sono, ela também é programada geneticamente, dentre as questões do desenvolvimento. Então, a criança ela vai
amadurecendo em relação à autonomia para dormir, a diferenciar a noite do dia. Mas, por um outro lado, embora programado pela genética, ela é autorregulada através do ambiente. Então, não é a criança que, olha, estou com sono, isso que eu estou sentindo é sono, está na hora de dormir, por favor, todos apaguem a luz, não façam barulho, chegou a hora de eu dormir. Então, quanto que a rotina familiar deve dar pistas para as crianças, de igual maneira para os adolescentes, de que chegou a hora de dormir, né? Então, a primeira questão que ela é importante a gente refletir bastante é da higiene do sono e do exemplo que é dado para os filhos pelos pais. Então, né, pais que no final do dia ficam mexendo muito no telefone, assistindo televisão, escutando música, fazendo atividades, falando alto, e que não desaceleram o seu ritmo do dia, eles estão dizendo de maneira indireta para as crianças, olha, podem continuar acordados. Então, toda essa questão que a doutora Lilbiana está falando aí, o quanto que ela é importante para o dia a dia. Que se a gente faça brincadeiras, sejam brincadeiras com pouco movimento, né? Brincadeiras que não sejam eufóricas. Então, né, para quem tem fé, uma oração, a leitura de um bom livro, o conto de uma história, né? Música calma, pode? Pode, desde que não seja alta, né? O quanto que é recomendado, isso já é uma unanimidade, a retirada de TV, celular e tablet nas horas que precedem o sono, né? E não só retirar das crianças, mas também dos adultos, né? A gente vê que crianças muito pequenas, fica muito claro aquela necessidade de uma rotina que indique que chegou a hora de dormir. Então, geralmente, a gente dá um banho na criança, veste a roupa com delicadeza, faz uma massagem, apagam-se as luzes, conta-se uma história e só se leva a criança para o quarto na hora de dormir, né? Também prezando por uma monotonia em toda essa rotina, para que cada vez mais a gente faça menos e a criança gradualmente vá adquirindo a sua rotina. Isso não é imediato, isso não é mágico, isso é monitorado gradualmente, né? Então, isso são aspectos, fora os aspectos da própria infraestrutura do quarto, da cama. Então, um lugar ventilado, um lugar escuro, um lugar confortável. Todas essas questões, elas são muito importantes para as crianças. Não é mesmo, doutora Lil? Pelo nosso organismo, a gente tem que excretar a melatonina. A melatonina, ela é produzida principalmente pela glândula pineal no nosso cérebro. E como que acontece essa produção de melatonina? Assim que escurece, as luzes diminuem, o nosso organismo então começa a produzir esse hormônio. E é essa melatonina que vai fazer com que a gente inicie o sono. A melatonina, ela é essencial, falando aí do início do sono, que a gente tem crianças que sofrem insônia, e o Fred até perguntou quando que deve procurar ajuda, a gente vai falar disso. Então, esse início do sono, ele deve durar aí 10, 15, 20 minutos no máximo, assim, não pode se estender muito, porque eu preciso dessa secreção de melatonina. Então, se eu respeito as questões ambientais, hoje a gente está falando muito do celular, das telas, até a própria Apple tem o Night Shift no celular, por exemplo, que é para diminuir a luz branca da tela, né, e virar uma luz um pouco mais amarelada para interferir menos, porque isso gera inclusive depressão. Privação de sono gera transtornos de aprendizagem. Privação de sono crônica está relacionada a transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, está relacionada à depressão, está relacionada a outros problemas de saúde. Então, a gente tem que conversar em casa, a gente precisa de uma rotina mais adequada, de curtir a casa, cuidar da casa também, lavar uma vasilha, arrumar a cama com tranquilidade, para poder fazer esse horário do sono. Conversar com os adolescentes, eu falo que chega 6 horas da tarde, 7 horas, vira aquele tumulto, né? Os meninos parece que ficam mais agitados, parece que eles querem aproveitar ao máximo o final do dia. E a gente tem que ser exemplo também. Sem brigar, eu não vou ficar gritando com meu filho, para o meu filho dormir, senão ele não vai dormir. E a outra coisa, então se a gente faz toda a rotina adequada, a mamãe até falou, meu filho tira soneca até às 5. Se ele tira soneca até às 5, ele não vai dormir às 7. Porque eu preciso de um intervalo aí, tipo, mais ou menos, por exemplo, 5 horas entre a soneca e o sono noturno. Essa soneca tem que ser mais cedo.
Mas também não é tirar a soneca de uma hora para outra ou acordar o menino cedo, tudo tem que ser um processo gradativo de forma adaptável. Agora, se essa criança já foi no pediatra, se vocês já seguem as orientações, a gente tem aí o nosso curso agora para pais, neurociência com afeto, para pais, tá na plataforma Hotmart, onde a gente divide as questões do cérebro, do desenvolvimento cerebral, do que é importante para as crianças alcançarem o máximo de potencial de desenvolvimento. É para profissionais, mas pais também conseguem aprender com o curso, é extremamente importante. E a gente está falando aqui que se você já faz toda a higiene do sono, e seu filho acorda várias vezes à noite, ou seu filho demora para dormir, ou seu filho tem movimentos estranhos à noite, ou se no outro dia ele tem sonolência diurna excessiva, está com muito sono, é hora de buscar um especialista, não é? Muitas vezes o que a gente observa é que o problema do sono está relacionado também à ansiedade dos pais. Então a gente precisa cuidar da família como um todo. Mas a gente não pode também retardar, porque quanto mais essa criança vai criando o hábito de dormir mal, mais difícil vai ser depois tentar reverter. E tem questões que são clínicas. Tem meninos que o médico lá fora deu um remédio fortíssimo para o menino dormir, e o menino tem uma doença do refluxo gastroesofágico, por isso que ele não dorme. Ele tem uma alergia alimentar, ele tem uma dermatite atópica que faz coçar de noite, ele tem o youtuber caótico que ele assiste, aí de noite ele fica com medo, eu já sei até a fala do youtuber. Então a gente tem que investigar de forma individualizada, não é receita de bolo para todo mundo. Buscar o pediatra, observar o seu filho, se conectar com ele, organizar a rotina do sono, se organizar também para ser esse exemplo de tranquilidade. E se tudo isso, né, não der certo no final, se essa criança tem uma rotina saudável de dia, de alimentação, de atividade física, de contato com a natureza, de movimentos corporais, né, de mindfulness, de tranquilidade, o Fred falou aí de um momento meditativo, ou de oração, ou de reflexão, a gente fala, anota uma coisa boa que fez no dia. Então, se tem isso tudo, e a criança mesmo assim está acordando muito à noite, se a criança tem insônia, se a criança tem movimentos anormais, acorda gritando, chorando, aí precisa da avaliação do neuropediatra ou do médico do sono.